noite, querido irmão e irmã, reunidos aqui como família de Deus, como pessoas unidas pela fé, que estão aqui não por acaso, mas porque Deus nos quer bem, Deus nos ama, Deus tem um propósito, e por causa disso, por causa de Deus, em primeiro lugar, é que nós estamos aqui. E estamos aqui para ouvir a sua voz, para compreendê-la e para falar também com Deus em oração, em cântico, para que nesse encontro que Deus marcou aqui conosco, com cada um de nós, sejamos abençoados com a bênção que só Deus é capaz de nos conceder. E saudamos a você também que através da internet está com a gente. Que Deus seja com você aí onde você está. Vamos ler o livro que Jesus lia, o Antigo Testamento. E dentro dele nós vamos ler no livro dos Salmos, no Salmo de número 19. E a instrução que Jesus recebeu, nós agora também recebemos nessa porção do livro dos Salmos. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos ler dos versículos 1 a 6. Livro dos Salmos, Salmos 19, de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Deus criou todas as coisas. É dentro dessa perspectiva e na presença dele que nós aqui estamos. Vamos então falar com esse grande Deus. Pastor Durval, pode, por favor, Durval, nos conduzir ao Senhor numa palavra de oração, por favor. Senhor, nós te damos graças, porque a tua misericórdia e a tua bondade nos perseguem. Nós estamos aqui. Ó Deus, o Senhor fez todas as coisas e nos fez para que nós pudéssemos te render louvor. Recebe nessa noite, ó Deus, os nossos corações, as nossas vidas, como oferta dedicada ao Senhor. Amém. Que esse culto agrade o teu coração, não pelo nosso mérito, Pai, mas pelos méritos de Deus. É dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos também unir nossas vozes e adorar a Deus juntos. Altamente, os céus proclamam. Vamos cantar.
Leitura que estamos fazendo do Salmo 19, agora a partir do versículo 7 até o final do Salmo. Quando o salmista Davi fala da excelência da palavra de Deus, vimos a revelação da excelência da criação, proclamando a glória de Deus, e agora essa revelação especial que temos diante dos nossos olhos, que é a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva, do versículo 7 até o final. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podeis assentar, irmãos. Instruídos pela palavra de Deus que acabamos de ler, nós vamos nos recolher a um momento de oração silenciosa, pessoal, onde vamos estar nos colocando na presença do Senhor. O salmista fala que a lei do Senhor, ela nos conduz à vontade do Senhor. E conhecedor da vontade do Senhor, ele pede no versículo 13, que ele possa ser liberto da soberba, da altivez. E isso fica claro nas Escrituras, porque Deus resiste ao soberbo, ao arrogante, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Então, de maneira humilde, contrita, com quebrantamento, vamos nos aproximar de Deus nesta hora, pedindo que realmente Ele tire de nós toda altivez, toda soberba, que ela não nos domine, tornando assim uma barreira para recebermos a graça e a misericórdia do Senhor nesta hora. E o salmista diz que se isso acontecer, então ele será irrepreensível e ele ficará livre de grande transgressão. Que você possa nesta hora pedir ao Espírito Santo de Deus, que sonda e que conhece os nossos caminhos, o nosso coração, para que ele nos revele realmente, por sua graça e misericórdia, aquilo que tem obstruído em nossas vidas, a graça do Senhor de ser manifestada em nós. Porque o Senhor não está surdo, e nem a sua mão está encolhida para não nos abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas transgressões fazem com que o Senhor esconda de nós o seu rosto. Mas vamos pedir que, humildemente, que Ele, do seu trono de graça, olhe para nós, nos perdoe, nos purifique e nos limpe. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos antecessores, como também a todo o povo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, mas ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão
pois nos temos rebelado contra ti, Senhor, e não obedecemos a tua voz. Não andamos nas tuas leis que o Senhor nos deu por intermédio dos teus servos, os profetas. Tem misericórdia de nós. Estende sobre nós, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia, para que possamos ser livres de toda soberba, de todo orgulho, de toda altivez, e possamos andar humildemente com o Senhor. Nós clamamos a ti nesta hora, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos, aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que estão passando por problemas de relacionamento. Clamamos a ti por aquelas famílias que têm passado por necessidades materiais. Pedimos, ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia venham ao encontro desses nossos queridos, para curá-los, confortá-los, animá-los e encorajá-los, Senhor, para que possam continuar a viver debaixo da tua graça, Senhor. Intercedemos também pela nossa igreja, ó Deus. Pedimos que ela possa continuar caminhando firme no Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Pedimos-te pela nossa igreja nacional, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja para que possa ser um agente do teu reino para a transformação desse nosso país. Clamamos a ti, ó Deus, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes, pela nossa presidente, ó Deus. Pedimos que a tua graça, o teu favor, se manifeste na vida desta nação, para que ela possa ser uma nação justa, possa ser uma nação, ó Deus, livre da corrupção, do erro, do engano, ó Deus. E que possamos viver sempre numa pátria livre, numa pátria onde nós temos esta liberdade de te cultuar, de falar do teu nome, de anunciar as tuas maravilhas. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. E aceita, Senhor, os nossos louvores, ainda que imperfeitos, porque os nossos lábios, o nosso coração é imperfeito. Mas, Senhor, queremos te agradar com a nossa vida, com o nosso cântico. Queremos te elogiar agora, Senhor, através dos nossos louvores, declarando quem tu és, declarando a tua glória e a tua majestade aqui entre nós. Abre os nossos lábios, ó Deus, para não só proclamarmos as tuas maravilhas, mas para cantarmos louvores ao Senhor, porque só tu és digno, ó Deus, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa deve trazer alegria ao nosso coração. E podemos abrir os nossos lábios em louvor e em gratidão ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Nós convidamos os nossos jovens que vão nos dirigir neste momento de louvor para virem até a frente. Nós vamos nos colocar de pé para acompanhá-los neste momento de cânticos ao Senhor. Essa música que a gente vai cantar fala de um corpo, que é a nossa igreja. É um corpo que cada parte é muito importante. Não importa se ela aparece mais ou menos. E eu convido a vocês a cantarem isso reconhecendo mesmo que quem está do seu lado é tão importante quanto você nesse corpo, nessa igreja. E eu convido a você, se você estiver tranquilo a isso, falar mesmo para quem está do seu lado: eu preciso de você, meu querido irmão, precioso, você é para mim, quando a gente estiver cantando isso. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, a paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.
expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olha o seu amor, eu me guio por vista, alegre estou. Não olha a circunstância, olha o seu amor, eu me guio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não há circunstância, olha o seu amor, eu me guio por vista, alegre estou. Não há circunstância, olha o seu amor, eu me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o
seu fruto. Ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não há circunstância, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não há circunstância, Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. aleluia, Oh, glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh, glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Olha a circunstância, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. não olha a circunstância, Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Essa música certamente marcou a vida do Davi e o André, né? No domingo passado, lá presos, né? Encenando, João e Pedro na prisão. Eles nos fizeram lembrar que não importa as circunstâncias, né? Amamos ao Senhor e temos certeza do seu amor por nós. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada daquilo que eu tenho necessidade me faltará. Nós podemos confiar nisso, nós podemos ter certeza disso. Nós não pregamos aquela teologia da prosperidade que está vinculando-se por aí, mas cremos de que nada do que temos necessidade o Senhor deixará faltar para nós. E tem sido assim, nós temos experimentado isso. E como fruto de gratidão, de louvor e dessa confiança ao Senhor, nós consagramos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Primeiro em obediência ao seu mandamento, mas também com alegria e gozo no coração, porque sabemos que Ele tem nos dado muito. Ele tem nos dado o seu amor, a sua graça, e Ele tem nos sustentado. Essa canção, Posso Confiar, né, nos leva, é sugestiva neste instante, a consagrarmos a Deus os nossos dízimos e ofertas. Aqueles que nos visitam se sintam bem à vontade. Este é um dever e um privilégio, primeiro dos membros desta igreja, mas se você quiser contribuir também para o reino de Deus, através do ministério que esta igreja tem exercido aqui nessa cidade e no mundo, você se sinta à vontade para fazê-lo. Vamos então louvar ao Senhor e consagrar a Ele as nossas vidas. Silêncio da minha alma, existe um lugar onde só você pode chegar, pode tocar meu coração. Por onde quer que eu vá, é a tua voz que me faz voltar. Esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais eu. Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar. No silêncio da minha alma existe um lugar onde só você pode chegar,
pode tocar meu coração. Por onde quer que eu vá, é a tua voz que me faz voltar. Esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar. Minha angústia que eu deixo, o meu pranto agora é riso. Eu quero me entregar. Esse doce som me lembra. Minha angústia que eu deixo, o meu pranto agora é riso. Eu quero me entregar. Esse doce som me lembra. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. 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 Vamos receber do Senhor aqui também. E vamos agradecer pelos dízimos e as ofertas e porque nós podemos descansar no Senhor. O salmista, no Salmo 37, diz: entrega, confia, descansa e espera. Podemos esperar coisas boas do Senhor. Nós vamos orar então com o diácono Marcos. Bondoso Deus, como é bom sentirmos, ó Pai, que somos acolhidos pelo Senhor. Acolhidos como um Pai que abraça, que transmite amor, transmite carinho, que se preocupa com o passo seguinte que vamos dar. Obrigado, Senhor Deus, porque nos sentimos assim, ó Pai, amados pelo Senhor, orientados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque este amor que recebemos do Senhor é um amor incondicional, ó Pai. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor abre as nossas mentes e os nossos corações, para que cada vez mais, cientes desse amor, busquemos uma melhor comunhão com o Senhor. Nós agradecemos este momento de culto, agradecemos este momento de louvor, de adoração, e pedimos, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito esteja abrindo as nossas mentes e o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre e no nosso coração fique, e de nossa boca, ó Pai, saia o testemunho verdadeiro, ó Pai. Nós pedimos orientação para a boa administração desses recursos, dessas ofertas, desses dízimos, para o crescimento da Tua obra, Senhor Deus. E pedimos a orientação também, ó Pai, para o culto infantil e o culto aqui neste templo, ó Pai. Tudo isso nós agradecemos e louvamos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos voltar a abrir nossas Bíblias no Salmo 19. O mundo no qual nós vivemos, pela experiência, nós sabemos que é um mundo que tem muitas complexidades, e não são poucos os momentos que nós nos encontramos assim em dúvida ou perdidos, angustiados às vezes, e nos perguntando
o que fazer, como agir em determinadas circunstâncias. E às vezes essas circunstâncias são circunstâncias extremas. E nós pedimos que Deus nos ajude. E pedimos um sinal de Deus. E se Ele pudesse nos falar diretamente o que fazer e como entender determinados momentos da nossa vida, isso muito nos ajudaria. Essa é uma necessidade que todos nós temos, porque nós somos pessoas frágeis. Podemos acumular recursos financeiros, diplomas em nossas paredes ou em nossas gavetas. Podemos ter o melhor dos recursos tecnológicos. Há momentos que nada disso nos ajuda. Há momentos que até outra pessoa que quer nos ajudar não consegue. Tamanha é a situação, o problema, a perplexidade que a gente se encontra. E nessas horas, nós chegamos a pensar, será que nós vivemos num mundo de acasos? Será que nós estamos largados nesse universo? Será que de fato a nossa vida faz algum sentido? Ou é só correr atrás de compromissos, sonhar sonhos que são realizados, alguns sim, outros não? Qual é o sentido da nossa vida? Jesus Cristo conhecia muito bem esse drama, porque Ele conviveu com pessoas que passavam por circunstâncias assim. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por uma circunstância de extrema solidão, extrema. Circunstância que, por mais que a gente se sinta só ou alienado em determinado momento da nossa vida, Jesus Cristo foi muito além disso. Inteiramente desamparado na cruz, inteiramente. Antes da cruz, Ele mesmo procurou a Deus em oração e, na sua angústia, na sua extrema necessidade, como verdadeiro homem que foi, e Deus não poupou Jesus Cristo de nenhum sofrimento. Nós precisamos entender isso. Jesus Cristo sofreu de fato. Deus não o poupou. E então, na sua perplexidade, na sua angústia, Ele chegou mesmo na sua oração a pedir a Deus: Deus, se possível, me livre disso, passe de mim esse cálice. Me liberta dessa situação. Então, por aí nós podemos entender que quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos falando de uma pessoa que sabe muito bem todas as circunstâncias pelas quais você e eu vivemos, pelas quais passamos. Mas Jesus Cristo ouvia a voz de Deus. Quando nós lemos a história da vida de Jesus Cristo narrada nos Evangelhos, esse é um ponto muito forte, que Jesus não era uma pessoa que estava tateando nesse mundo, que não estava procurando a razão para viver nas circunstâncias do mundo. Jesus Cristo sabia que a vida dele fazia sentido. Ele sabia a razão pela qual ele tinha vindo a esse mundo, e mesmo a circunstância mais extrema, ou mais dolorosa que ele viveu, ele sabia que mesmo ali a vida dele fazia sentido. Mesmo a sua dor, a sua lágrima, o seu choro não era vão. Tinha um motivo. E porque Jesus sabia disso, humanamente falando, eu quero dizer para você, Jesus sabia disso porque Jesus Cristo conhecia as Escrituras. Porque Jesus Cristo lia as Escrituras. E quando Jesus abriu seus lábios, Ele refletia o que ele lia, o que ele conhecia das Escrituras. Quando você mergulha nos ensinamentos de Jesus Cristo, você vai percebendo a sintonia do que ele falava com a sintonia do que ele lia, do que ele conhecia. Por isso, depois da sua morte e da sua ressurreição, quando ele encontrou os discípulos que estavam derrotados, pensando que Jesus tinha morrido e a esperança deles tinha sido destruída na morte,
Jesus ressuscitado, quando volta a encontrar os discípulos dele naqueles benditos 40 dias, a mensagem de Jesus Cristo para eles tinha um refrão: leiam as Escrituras, leiam os livros que eu li, leiam os profetas, leiam Moisés, leiam os Salmos. E alicercem a vida de vocês ali. Esse era o refrão do que Jesus Cristo tinha a dizer para eles. Porque a mensagem de Jesus estava fundamentada no livro que ele leu. E quando nós hoje damos atenção ao livro dos Salmos, nos primeiros 6 versículos desse texto, nós encontramos a afirmação do salmista de que nós vivemos no mundo de Deus. Nós vivemos num universo que foi criado. E o seu Criador deixou a imagem dele na sua criação. A sua glória está ali. O universo, os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que existe nesse universo não existe ao acaso. Cada partícula desse universo é uma expressão da vontade de um Criador. Cada partícula dela. Quanto mais você olhar e estudar o universo, você perceberá que há sim um Criador aí. O acaso não pode explicar isso. Me lembro um dia que eu estava na livraria Saraiva, aqui no Shopping Guatemi. Um conhecido estava lançando lá um livro e a pessoa que ia apresentar o livro dele era um matemático, professor do Unicamp, que agora me foge o nome. E esse matemático extremamente competente tinha que conviver com amigos dele que acreditavam que o universo é obra do acaso. E ele, olha, eu gostaria um dia de conhecer o Senhor acaso. Porque esse universo não se explica por isso. O universo revela o seu Criador. Tudo nele. A mais brilhante estrela ou astro, até a mínima partícula desse universo, é uma demonstração que existe um Criador. É isso que o salmista diz aqui. Na época do salmista e até hoje, as pessoas olhavam para o universo e ficavam perdidas. E você sabe que até hoje há pessoas que acham que os astros controlam suas vidas. Por isso, os horóscopos e toda sorte de pensamento nessa linha. Mas quando nós olhamos para as estrelas, nós glorificamos ao Criador de cada uma delas. E sabemos que não são elas capazes de dizer quem somos e qual é o sentido da nossa vida, mas o Criador delas é. Jesus entendia isso. Por isso, quando ele começava o seu dia, ia para as ruas, para as vilas, para as cidades, pelos caminhos por onde ele passava, as pessoas com as quais ele se encontrava, os discípulos que o acompanhavam, nada disso estava ao acaso. Tudo isso estava dentro do propósito de Deus para a vida dele naquele dia. Por isso é que ele abençoava, curava e restaurava vidas. Nada ao acaso, mas como uma manifestação da providência de Deus para aquele dia, para aquele encontro, para aquela circunstância. A partir do versículo 7 do livro dos Salmos, do Salmo 19, melhor dizendo, nós encontramos o salmista fazendo um elogio à revelação especial de Deus, à revelação
registrada nas Escrituras, porque a revelação do universo nós chamaríamos da revelação geral. Mas a partir do versículo 7 nós encontramos o salmista nos falando daquela revelação que nos ajuda a entender o universo. E qual é o nosso lugar nele? E isso Deus providenciou para nós, revelando a sua vontade e quem é, através do que fez e através do que disse. E o salmista diz que esta revelação, guardada fielmente para nós nas páginas do bendito livro, ou livros que compõem a Bíblia, chamada aqui de lei, de testemunho, de preceitos, de mandamento, de temor e de juízos. É uma revelação que nos fala do propósito de Deus. Não existe nada que está aqui na Bíblia que não faça parte do propósito de Deus. Até mesmo aquelas partes que a gente acha de difícil entendimento. E eu quero dizer que eu também tenho partes na Bíblia que acho de dificílimo entendimento às vezes. Mesmo essas partes que nós às vezes passamos rapidamente por elas, porque achamos que isso aqui não tem nada para mim. Mesmo essas partes têm um propósito. Tem uma coerência no seu todo. E a Bíblia como um todo é um livro harmônico. O livro cuja mensagem está centralizada no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. A Escritura também foi nos dada numa linguagem para que nós possamos entender e compreendê-la. Ela foi escrita em línguas que as pessoas dominavam então, o Antigo Testamento na língua hebraica, o Novo Testamento na língua grega. E por causa disso nós conseguimos traduzir esses textos e compreender em nossa própria língua. Portanto, as Escrituras, além da sua harmonia, elas trazem para nós uma capacidade de conhecer e compreender com clareza os pensamentos de Deus. E ela nos informa de assuntos e circunstâncias e verdades que são pertinentes. A verdade e a honestidade das Escrituras chamam muito a atenção do seu leitor. Mesmo uma pessoa que não tenha fé, quando lê esse livro, tem de concordar que este aqui é um livro honesto. Um livro que mostra não só a força dos seus personagens, mas também a fraqueza deles. Davi, um dos personagens principais da Bíblia, da história de Deus, um homem que tinha o coração de Deus, mas longe de ser um homem perfeito, mas um homem verdadeiro. Apesar de uma vida fascinante como teve, nos seus altos e baixos, um registro fiel e verdadeiro dele. E é assim com todos, mesmo com Jesus Cristo. Mesmo quando registra como Jesus Cristo viveu, não escondeu que Jesus Cristo se angustiou, que Jesus Cristo sofreu, que Jesus Cristo teve um momento em que ele pediu a Deus que Deus abrisse uma concessão e o livrasse daquele cálice, daquela dor, que Deus o amparasse no meio daquela situação. A história de Jesus Cristo é uma história verdadeira, uma história que mostra o verdadeiro Jesus Cristo e como é verdadeira com todos os outros que aparecem nas páginas desse bendito livro. A Bíblia é um livro que
demanda uma resposta do seu leitor. Mesmo uma pessoa que leia apenas por curiosidade, essa pessoa é chamada a responder a isso. A resposta pode ser negativa, rejeição, mas uma resposta precisa ser dada, porque o que está escrito aqui toca em nós, mexe conosco. O que está escrito aqui nos revela algo que em nenhum outro lugar encontraremos. Por isso a leitura da Bíblia cria responsabilidade. Uma resposta é necessária ao que lemos aqui. Mas aqui nesses versículos que nós lemos, nós encontramos a revelação de que nós precisamos, de alguma forma, nos relacionar, não apenas compreender as palavras, o ritmo, a sintaxe, mas nós precisamos responder a isso. E por isso que nós lemos aqui quais são os benefícios que Deus oferece para aqueles que levarem a sério, para aqueles que apreenderem o que está aqui escrito. Eu gostaria de passar com você, ainda que rapidamente, acerca desses benefícios. Daqueles que derem atenção ao livro que Jesus leu. Para aqueles que consagrarem tempo para ouvir a voz de Deus, procurando nela a resposta para as circunstâncias da vida. No versículo 7 nós lemos que a lei do Senhor, que é perfeita, restaura a alma. A nossa alma é muito frágil, muito. Me lembro de um amigo um dia que estava trabalhando no escritório, foi pegar uma folha de sulfite assim, pegou ela muito rápido, de mau jeito, cortou o dedo, entrou em depressão. Um quartinho de nada, mas saiu um sanguinho lá. Mas aquilo foi o suficiente para acabar com ele. Porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis. A nossa alma é muito frágil. Pouca coisa nos derruba. Mas Deus é especialista em restaurar. E quando nós ouvimos o que Deus tem a nos dizer, a nossa alma passa por esse bendito processo de restauração. No versículo 7, nós também encontramos o privilégio de que, ao ouvir a voz de Deus, Ele dá sabedoria aos simples. Não há pessoa que não aprenda desejando aprender com Deus. Simples são aqueles abertos a aprender. São aqueles que têm a consciência de que tudo não sabem. E quando nós estamos abertos a aprender, Deus tem muito para nos ensinar. Outro benefício que Deus nos concede através do livro que Jesus Cristo leu é que Ele alegra o nosso coração e ilumina os nossos olhos. Alegria verdadeira, não é entretenimento, é alegria séria, se é que a gente pode assim dizer. Alegria que dura, alegria que vence desastres, alegria que vence enfermidades, alegria que vai muito além das circunstâncias fugazes da nossa existência, como há pouco cantamos aqui com o conjunto. Outro benefício que temos ao ler o livro que Jesus Cristo leu é sermos admoestados. No versículo 11 encontramos isso. Todos nós precisamos ser admoestados, uma vez que nenhum de nós é pessoa completa ou perfeita. Todos precisamos ouvir algo para corrigir o rumo da nossa vida.
Porque mesmo a melhor das nossas intenções não está livre de erro. Não está. A Bíblia nos diz claramente que o ser humano é de todo corrompido. Até quando nós queremos fazer a melhor das coisas, que em nosso ver tem a melhor das intenções, mesmo ali reside algo que precisa ser verificado. E Deus verifica isso. A palavra de Deus nos ajuda a evitar a soberba revelada aí no versículo 13. Porque esse, de fato, é um problema sério para nós. Sempre temos razão, queremos ter razão. A soberba está conosco sempre. E a soberba tapa os nossos ouvidos, nos faz surdos. Queremos dar a última palavra, queremos ser os senhores das circunstâncias. Mas a soberba nos afasta de Deus, porque o próprio Deus diz que resiste aos soberbos. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus Cristo, Nicodemos era príncipe, era mestre de Israel, era um homem benquisto, da fina flor da sociedade na qual ele vivia. Quando aproximou-se de Jesus Cristo, disse a Jesus Cristo, mestre. Mas Nicodemos, imagino eu, pensava estar falando com alguém que lhe fosse igual. Porque ele também era mestre. Ele também era doutor. Mas quando Jesus Cristo ouviu Nicodemos, Jesus Cristo teve de destruir a soberba dele. Nicodemos parecia saber de tudo. E ele diz, sei que tu és mestre e que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode realizar o que tu realizas se não vier da parte de Deus. E Jesus Cristo tem de dizer a ele, Nicodemos, você não sabe de nada. Você ainda não entendeu quem sou eu. Eu não sou um mestre como você. Eu sou muito maior do que você imagina que eu sou. Você, Nicodemos, não sabe o que é o reino de Deus, embora você seja mestre nesses assuntos aí entre os seus pares. Você não me conhece, Nicodemos. E se você não nascer de novo, você não conhecerá nada sobre Deus. Mas o que nós aprendemos com Nicodemos é que ele pode até ter vindo com alguma soberba, mas lá no final do Evangelho de João, a soberba foi toda embora. Lá no final do Evangelho de João, ele faz o que nenhum fariseu faria. Ele toca no cadáver de Jesus Cristo e ajuda José de Arimateia a sepultá-lo. Porque Nicodemos desistiu da soberba, porque Nicodemos deixou Jesus falar com ele o que ele precisava de fato ouvir. E os ouvidos dele foram abertos. A partir daquele instante, certamente Nicodemos teve o grande privilégio de passar a ouvir o que Deus tem a dizer. Não o que nós imaginamos o que Deus tem a dizer, mas o que de fato Deus tem a dizer. Por isso, o salmista termina com uma experiência pessoal dele diante disso. Eu vivo no universo de Deus. Deus tem algo a falar para mim, falar comigo. E assim, ele termina no versículo 14, fazendo uma oração pessoal. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor,
rocha minha e redentor meu. Não sei se você reparou, mas o Salmo começou falando dos céus. Os céus. E o Salmo termina com o pronome possessivo, meu. O universal e o pessoal. Deus não é apenas o Deus criador do universo, Ele é o meu redentor. Ele é a minha rocha. Porque quando nós temos a experiência que Jesus teve, quando nós lemos o livro que Jesus leu, nós temos essa experiência. E quando temos essa experiência, nós respondemos a ela. Que aquilo que vai em nosso coração e aquilo que expressamos com a nossa palavra, com os nossos lábios, sejam agradáveis diante dele, diante desse Deus. Eu gostaria de convidar você a falar com Deus, à luz do que o Salmo nos mostrou aqui. Não importa qual seja a circunstância da sua vida nesse instante, Deus quer falar algo para você, Deus quer ter comunhão com você. Peço que você coloque em oração sua vida na presença de Deus. Se você ainda não tem uma experiência, como o salmista falou, meu Redentor, agora você pode sair daqui com essa experiência. Jesus Cristo é o Redentor de todo aquele que nele crê. Todo. Todo aquele que o procurar será aceito, vai ser acolhido. Jesus Cristo tem algo de extrema importância a falar para nós, cada um de nós. Permita-me orar, Senhor Deus bondoso, o Deus Criador de tudo e de todos, mas também o Deus que nos conhece pessoalmente a cada um. É o Senhor que oramos. O Deus imenso, que não conseguimos apreender inteiramente, mas o Deus que nos procura, que fala conosco, que se acomoda à nossa fragilidade para se comunicar, para nos abraçar, para nos socorrer, para nos levantar, para nos restaurar. Ó Senhor, inflama em nós a Tua presença, o desejo de conviver contigo, de ouvir a Tua voz. Tua voz é perfeita, restaura a nossa alma, é pura, é deliciosa como mel. É preciosa como os tesouros, mais preciosa até como os tesouros deste mundo. Senhor, ajuda-nos a usufruir e a desejar essa convivência. A convivência que Jesus Cristo usufruiu e nos instantes mais terríveis de sua vida o sustentou. Faz isso também conosco. Pai, se há alguém aqui que ainda não te conhece pessoalmente, não teve uma experiência de transformação de vida, de valores, que possa compreender e experimentar isso, para seu benefício mesmo e para a glória do Teu nome acima de tudo. Assim oramos, ó Deus, certos da Tua misericórdia e da Tua graça em Cristo. Amém.
Vamos unir nossas vozes em louvor ao Senhor novamente com o hino que temos aqui para cantar, cada momento. Vamos ficar de pé. Receber a bênção.
Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, irmanado a nós, espalhado em tantos endereços deste mundo, para a glória do Deus Trino, Criador e bendito, e para sempre. Amém.